Senhoras e senhores, boa tarde e bem-vindos no Cartódromo Arena de Itu, no estado de São Paulo, para assistir à segunda bateria da quinta etapa da Cantan Kart 2013 e 2014, segunda etapa da Cantan Kart 2014. Os pilotos que vocês podem ver nas imagens estão na formação do grid de largada. Nós já tivemos uma primeira bateria que foi muitíssimo disputada, tanto na categoria principal quanto na categoria U13, onde Mauro Auricchio venceu depois de ter caído para a quarta colocação depois da largada. Isso foi na primeira bateria. Eis a nossa segunda bateria, onde tudo indica que essa briga vai continuar de novo entre esses pilotos, só que desta vez também de novo ele perde posição. E desta vez muito mais. O Mauro Auricchio de novo na primeira curva, completamente fora do traçado. Alors, tentar verificar ali. Peraí, vamos verificar ali. Um piloto que estava aí na frente ficou completamente para trás, mas é verdade que onde eu estou não vejo essa saída de curva. Vamos aguardar a nossa passagem aqui, do Auricchio. Não é o caso, não é o caso. Não era ele que estava aí na frente. Era o João Pedro Guim. Era o João Pedro Guim. João Pedro Guim que tinha então conseguido estar na frente e que aí ficou perdido no traçado. João Pedro Guim. Mauro Auricchio é o líder. Mauro Auricchio é o líder. Arthur Fortunato é o segundo colocado. João Vitor Rosati o terceiro. O quarto é o líder da categoria U13, o Thiago Oliveira. O quinto é o segundo da categoria U13, o Vinícius Cons. Felizmente eu tenho as imagens para verificar. O João Pedro ficou do lado de fora. A plaquinha é de 2, porque passou Arthur Fortunato, 52,0. Passou Mauro Auricchio, 51,9. E João Vitor Rosati, 52,7. A diferença já é de 3 segundos. Se houver alguma mudança na liderança da corrida, será entre o Arthur Fortunato e o Mauro Auricchio. Mauro Auricchio que não desistiu, que continua caçando. Arthur Fortunato à frente dele. Arthur Fortunato que passa, entrando na sua última volta, 52,2, 51,8 para Mauro Auricchio, regularmente abaixo de 52, mas talvez não vai bastar, porque a diferença continua de 6 décimos. Nesta última volta, Arthur Fortunato atrás de mais uma vitória. Agora o Mauro se aproxima, hein? O Mauro se aproxima, botando pressão sobre Arthur Fortunato. Atenção, mais do que se aproxima, ele passa os dois lado a lado. Mas rodou Arthur Fortunato. Rodou Arthur Fortunato com o kart número 104 e vai perdendo posição. Alors atenção à vitória de Mauro Auricchio. Mauro Auricchio, o vencedor. João Vitor Rosati em segundo. Terceira colocação para o líder da U13, vencedor Vinícius Ponce. E Arthur Fortunato em quarto. E Arthur Fortunato em quarto. Parou também na pista o kart de Mauro Auricchio. Mas depois de ter vencido a prova, Mauro Auricchio dá até a impressão que a carenagem na frente, não, tudo bem. O que será que aconteceu com o kart de Arthur Fortunato na última volta? Mistério, que será logo resolvido quando a gente for perguntar para ele.
O Arthur Fortunato liderou a segunda bateria do Cantan Kart aqui em Tu até a última volta, mas um deslize ali no final acabou jogando por terra a sua corrida, né, Arthur? Acontece, faz parte do kartismo, do automobilismo, mas eu queria que você explicasse o que aconteceu e faz uma análise também desse resultado final seu. O Maurinho, que era segundo, vinha um pouco mais rápido sempre, eu acabei conseguindo abrir no começo por circunstâncias da corrida, e daí ele veio tirando a diferença e infelizmente ele conseguiu chegar na última volta e acabou conseguindo passar, e na disputa eu acabei pegando a zebra e rodei, mas foi uma disputa limpa e é isso. Acontece, né? Não tem jeito, mas tentar melhorar para a próxima, para não fazer de novo, prevenir ou que for possível para que não aconteça de novo. Quer dizer, você terminou em quarto também, liderou a corrida inteira, significa que seu desempenho também está muito bom, apesar desse pequeno problema aí. Expectativa para amanhã, mais 2 corridas, claro que é vencer, mas está difícil de pegar o Mauro aí, já está com 2 vitórias. Né? Vamos ver, só a hora que terminar a gente pode falar, mas... Tá. Tudo ok com o kart aí, tá bem o kart, né? Sim, a gente ainda tem, vamos ver se dá para melhorar em alguma coisa para tentar disputar com condições iguais com ele amanhã. Legal, boa sorte amanhã. Obrigado. O João Pedro Guim também é piloto aqui do Cantan Kart, participou das 2 baterias desse sábado, foi muito bem na primeira, terminou em quarto, mas liderou boa parte da corrida, foi aquela briga intensa entre os ponteiros, e agora na segunda bateria teve um pequeno probleminha na primeira curva, acabou ficando um pouquinho, né, João? Queria que você explicasse como é que foi esse sábado para você, os 2 resultados. Tá bom o kart apesar dos resultados? Bom, a gente largou de segundo nas 2 baterias, nas 2 a gente conseguiu ir para primeiro na largada. Na primeira corrida eu consegui liderar bastante voltas, desde o início até o meio, daí a gente ficou trocando de posições, mas infelizmente teve uma troca de posições que eu fiquei para trás e eu acabei chegando em quarto. Na segunda bateria eu larguei de segundo, já fui para primeiro. Na primeira volta eu recebi um toque atrás e fui muito prejudicado, né? Fui para último. Daí eu continuei a corrida, daí eu terminei muito lá atrás. Quer dizer, a primeira bateria demonstra o que é o Cantan Kart, né? Equipamento igual para todo mundo, vai no braço e também no acerto do carro, do kart e também a experiência do piloto, né? Para vencer uma prova como essa, é no detalhe, né? É uma prova onde todos os karts são iguais, motores. Acho que qualquer detalhe que você erra, você perde a corrida, e qualquer detalhe que você acerta, você já tem grande vantagem sobre os outros. Eu acho que é isso que quer dizer o Cantan Kart. Domingão, mais 2 corridas. O que esperar dessas 2 provas? Claro, você está com kart bom, mas faz uma análise objetiva para amanhã. Bom, acho que amanhã vai ser muito mais disputado que hoje. Espero, e amanhã eu vou largar lá de trás, né? Espero também conseguir chegar na frente novamente e poder disputar aí pelo lugar mais alto do pódio. Quer dizer, é uma corrida de recuperação, né? Vai ter que largar lá de trás. É uma corrida de recuperação, né? Bem difícil, vai pelos detalhes, e eu acho que dá pra gente chegar na frente. E vai ser divertida também, porque largar de trás às vezes também é divertido com as ultrapassagens, né? É muito divertido, tem 11 karts, eu vou ter que largar lá de trás, tem que ser muitas ultrapassagens, né? Quem sabe dá pra ultrapassar até o primeiro lugar. Isso aí, faz parte. Parabéns, boa sorte amanhã. Obrigado. Cláudio Vaccari é o responsável por toda a parte técnica, a parte mecânica aqui do Cantan Kart, né, Cláudio? Vamos falar um pouquinho do seu trabalho, como é que é feito. Claro, o piloto tem algum problema, você é o responsável pela reposição de peça, por tentar solucionar os problemas, né? A nossa estratégia é sempre manter um estoque razoável de peças para que haja uma continuidade da corrida, né? A princípio parece uma coisa bastante simples, mas desde pequenos parafusos e arruelas até peças mais complexas dos motores, tem que ser mantidas em estoque e muitas vezes nós enfrentamos problemas com alfândega, porque, como vocês sabem, o nosso kart é importado e nós fazemos o possível para mantê-lo nas suas características originais. E qual é o tipo de problema mais comum aqui nas corridas? O problema mais comum é o motor.
há uma cultura nacional um pouco diferente da cultura europeia na questão de regulagens e tudo mais. E o nosso motor tem partida elétrica, também é uma diferença que existe na maioria dos motores nacionais, e isso nossos mecânicos às vezes enfrentam algum problema de adaptação. Mas nós já estamos aí na 5ª etapa e quase está tudo nivelado e o pessoal está começando a entender exatamente como é que funcionam as nossas máquinas. Legal, obrigado aí pela entrevista. Obrigado. Olá todo mundo, aqui estamos em Itu, no Kartódromo Arena Skincariol, aqui da Brasil Quirim, na 5ª etapa do Cantankart 2013-2014. Agora começa a final e está aí o grid de largada com Mauro Auricchio, que está estreando nessa etapa e venceu as 2 corridas, à frente de João Vitor Rosati, João Pedro Guim, que está de volta à categoria, Arthur Fortunato em 4º, Guilherme Baldin, Vinícius Ponce, que ganhou todas as provas do U13, Gabriel Bararim, Thiago Lopes Oliveira, que foi 2º em todas as provas do U13, Vitor Uchoa e Guilherme Oliva, Gabriel Donce, Vinícius Rosati e Duda Naves. E aqui estamos o nosso amigo Marco. Bom dia, Marco. Belo dia, belo sol, tempo bom, nuvem começando, mas acho que a corrida vai ser toda no seco outra vez. Eu acho que as nuvens vieram também ver essa final, porque hoje de manhã não tinha, mas aos poucos elas estão chegando. E elas têm muita razão de vir, porque até agora essa etapa de Itu da Cantankart é a mais disputada, desde que nós começamos lá em 2013 ainda, na primeira das 5 etapas que foram realizadas até agora. Bom dia, bem-vindos no Kartódromo Arena de Itu, para então a 5ª etapa da temporada 2013/14 da Cantankart e 2ª etapa da temporada 2014. Como vocês que nos seguem já sabem, alguns dos nossos pilotos não estão aqui, ou não são poucos. É o Enzo Bortoleto, que não está aqui, e também os 2 irmãos Coletta. Na verdade, os 2 irmãos Coletta estão na Itália disputando uma etapa do WSK e muito bem os 2, que estão os 2 na final entre os 10 mais rápidos. Mas por enquanto... Por enquanto estamos aqui na provavelmente última volta de apresentação. Vamos esperar se a bandeira verde vai ser mostrada. Mauro Auricchio, que está chegando na Cantankart pela primeira vez, por enquanto, realizou as 3 vitórias nas baterias classificatórias. Mas não dominou não foi uma dominação. E bandeira verde começa para 21 voltas então, essa final. Mauro Auricchio, é verdade, se você olhar no papel, ele... e desta vez, inclusive, foi do lado de fora, Mauro Auricchio. Mauro Auricchio do lado de fora conseguiu voltar na pista, mas como já se viu nas baterias classificatórias, a largada não é o ponto mais forte do Mauro, não. Em 10º lugar apenas o Mauro Auricchio. Enquanto isso, na frente vai o João Pedro Guim. João Vitor Rosati e Arthur Fortunato, que são bem conhecidos. João Pedro ficou 3 provas fora, agora está de volta. Estão disputando palmo a palmo as posições desde a primeira bateria. Não é surpresa de ver os 3 na frente, inclusive eles vão abrir um pouquinho. Vocês vão ver que eles vão abrir um pouquinho, porque os 3 estão no mesmo ritmo. A surpresa então é o Mauro Auricchio, que ficou bem mais para trás. É uma largada bem diferente, Guim seguido de Baldin e Balarim. Pode não ser uma solução, mas é uma boa rima. É verdade. Guilherme Baldin está na 2ª colocação, Gabriel Balarim na 3ª. E Arthur Fortunato ficou na 4ª, João Vitor Rosati na 5ª. Ou essa prova vai ser disputada, ou essa prova vai ter ultrapassagem sem dúvida, porque Mauro Auricchio ficou na 9ª colocação e vai fazer de tudo para poder voltar, obviamente, na categoria U13. É Vitor Uchoa que é o líder. Vitor Uchoa é o líder, não passou Vinícius Ponce. Não passou o atual líder do que ganhou as 3 primeiras provas, o Vinícius Ponce, com o carro número 7. Ou também muita mudança na categoria U13. Então vamos voltar ao... Arthur Fortunato já é 3º, Marco. É Arthur Fortunato que realizou a melhor volta até agora em 51,6
6,80 não nesta prova, a melhor volta do fim de semana, já ocupa agora a terceira colocação e ele está crescendo. Arthur Fortunato até agora não tinha conseguido nenhuma vitória, pelo menos nesse fim de semana, e na verdade não tinha conseguido nem mesmo a tentar ir atrás da vitória, e ele está, sim, ele que é o líder do campeonato, está voltando agora a andar logo na frente. Ele está ensanduichado por Guilherme Baldin e João Vitor Rosati, que também conseguiu passar Gabriel Ballarin. Segue muito de perto ele, hein, o Rosati, muito de perto. É uma pista complicada para os pilotos, não é uma pista fácil, ela é bem técnica. E é uma pista onde ele já viu desde o início do fim de semana que qualquer erro é um erro que custa caro, particularmente quando os pilotos estão assim um atrás do outro. Mas alguma coisa aconteceu, porque separou. O João Vitor Rosati vem em segundo agora. Acho que o Fortunato ficou de novo. Exatamente, manobra estranha. Alors, não deu diretamente para ver a nossa posição. Ela é mais ligada à imagem de televisão do que realmente ao que se vê na pista em vários locais. Deve ser aí agora. A gente vê o Fortunato. Junto com o Baldin. O Fortunato, e a gente vê o Rosati. O Fortunato tenta passar o Baldin, eles se chocam. Alors, Guilherme Baldin vai perder essa posição junto com o Arthur Fortunato. Como ele vai ficar? João Vitor Rosati atrás de João Pedro Guim. João Pedro Guim passa, ele tem 1,5 de vantagem sobre João Vitor Rosati, que tem 3 segundos sobre o líder da categoria U13, o Duda Naves. Duda Naves, líder da U13. Veio lá de trás, hein? Largou na última posição o Duda. Para você ver como esse início de corrida foi bem atribulado. Largou da última posição o Duda Naves, tá vendo? Está em terceiro e está escrito mais 10. Em 4 voltas recuperou 10 posições. O Duda, que é uma das joias que está sendo lapidadas pela Cantan, começou pianinho e está cada vez... Olha aí, 10 posições ele subiu, Marco, de 13º para terceiro. Excelente prova também de Gabriel Ballarin, que ocupa a 4ª colocação, e aí com isso Mauro Auricchio. Advertência para Arthur Fortunato. Mauro Auricchio conseguiu agora chegar na 6ª colocação. Ele tenta recuperar essas posições, ele aparece aqui quinto. Mauro Auricchio tem justamente Arthur Fortunato à frente dele, deu para ver, né? Eu acho pelas imagens que foi um toque mesmo do Arthur Fortunato, que tirou da 2ª colocação o Gabriel Baldin. No caso Guilherme Baldin. É o Guilherme Baldin e não o Gabriel Ballarin, que ele ocupa a 4ª colocação. Bela prova do Gabriel Ballarin. Alors, na categoria U13, o segundo colocado vai ser o Vitor Uchoa e Thiago Oliveira em terceiro. Thiago Oliveira, por enquanto, após as 3 baterias, é o segundo colocado. Vinícius Pons não está andando. Então o Thiago poderia pensar em ser o vencedor da etapa, mas para isso ele precisa ganhar. O Thiago precisa ganhar essa corrida para tentar tirar a vitória no fim de semana do Vinícius Pons, que então não está andando com o carro número 7. E lá na ponta, o João Pedro Guim, seguido pelo João Vitor Rosati. O João Vitor Rosati virando um pouquinho mais rápido e chegando no Pedro Guim. Em terceiro já Arthur Fortunato, virando sim, então ele mais rápido que todos os outros. Vamos ver se ele consegue alcançar os 2 ponteiros, mas está muito longe. João Vitor Rosati, que na penúltima volta realizou a menor volta da prova, em 51,962, foi o único piloto a ter um tempo inferior a 52, mas contrariamente ao que se viu nas outras corridas até agora, na pré-final e nas 2 baterias, não há assim um quatuor, um trio que realmente estaria em condição de mostrar a diferença. Olha o João Vitor em relação aos outros. João Pedro Guim, que ficou 3 provas fora, que está de volta com forma total, e João Vitor Rosati atrás dele. E vai botar por dentro na subida à esquerda e passou. Primeiro lugar. João Vitor Rosati assume a primeira colocação depois de ter virado a volta mais rápida da prova na última volta. E agora ele passou, deixando Arthur Fortunato ainda em terceiro.
João Pedro Guim, que então perde a liderança nesta volta. 52-3 contra 52-8 de João Pedro Guim. Arthur Fortunato se aproximando, ele está a 3 segundos, ponto 9 na terceira colocação. Arthur Fortunato, atual líder do campeonato, não quer ver o João Vitor Rosati marcar pontuação para ele. Ele vai atrás, obviamente, particularmente do João Pedro Guim, para tentar recuperar pelo menos esse ponto de diferença, que o campeonato começa a pesar, porque no fim do campeonato você vai ter o direito, desta vez com mordomia e tudo, de ir para a Itália, onde os dois irmãos Coletta estão, mas por conta própria. Agora não, quem ganhar a Cantan-Kart vai estar lá como piloto paparicado da PCR no evento oficial do campeonato mundial. Você vai fazer parte da equipe oficial da PCR, e por isso que está todo mundo atrás desses pontos do campeonato. E essa prova aqui, esse kartódromo, é um belo treino para todos os pilotos, porque é o kartódromo mais rápido que tem aqui no Brasil, a pista de alta velocidade, então qualquer acerto no kart faz uma diferença grande, qualquer erro de tangência, de traçado também melhora muito tempo, então a gente vê aqui os kartistas na perfeição. Aí, mas esse lugar de ultrapassagem é sempre muito bom. Depois da saída do S, essa curva de 180 graus para a esquerda, onde a maioria das ultrapassagens acontecem. E aí tá bem pertinho. Os dois, 52-255 virando o Rosati e 52-244 João Pedro Guim. Após 9 voltas, agora 10. É a 10ª volta que termina, ou seja, estamos quase na metade da prova. Os 4 primeiros são aqueles 4 que animaram os pelotões desde a primeira bateria. Só que estão numa ordem que ainda é inédita. João Vitor Rosati é o líder, com o kart número 58. João Pedro Guim é o segundo colocado, com o 272. Arthur Fortunato é o terceiro, com 104. E Mauro Auricchio é o quarto, com 46. Problema é que há uma diferença de tempo. Tá certo, João Vitor e João Pedro estão juntinhos, vocês podem ver, quem tem acesso à imagem. Agora, o Arthur Fortunato está a 4 segundos. O Mauro Auricchio está a 6 segundos, ponto 7. Muito longe atrás. Só que como a prova foi bem atribulada desde o início, tudo ainda obviamente é possível, mesmo para o Mauro Auricchio e para o Arthur Fortunato. Lembrando que Mauro Auricchio, depois de suas 3 vitórias nas classificatórias e na pré-final, é por enquanto, apesar de estar somente em quarto, aquele que seria o vencedor da etapa de Tour da Cantan-Kart, porque ele já tem uma vantagem bem grande. E na U13, Marco, Duda Naves, com esse lugar que ele chega, ele vence ou não? O Thiago Oliveira? Não dá. E tem o Vitor Uchoa ainda em segundo na categoria, né? Pois é, Vitor Uchoa está em segundo. O Thiago Oliveira precisa vencer essa corrida para tirar a diferença que ele tem sobre o Vinícius Ponce. Mas o Vinícius Ponce não está andando. Sim, mas é isso que é o pulo do gato. É por isso que funciona tão bem essa pontuação da Cantan-Kart. Não adiantaria você ser o bam na final e você não ser tão bom nas classificatórias e vice-versa. O Vinícius Ponce ganhou as 3 corridas até agora, e mesmo se ele não está andando aqui, ele está roendo as unhas do lado de fora da pista e vendo para ele, para tirar a vitória dele, só se o Thiago Oliveira vencer essa corrida. Mas por outro lado, se o Thiago Oliveira vencer, aí então ele será o vencedor do fim de semana. Thiago Oliveira, que por enquanto ocupa a 3ª colocação nessa Cantan. O líder é o Duda Naves. Duda Naves, 52,5 na sua melhor volta. Vamos ver onde estão os outros. O Vitor está em segundo, então 52,8 na sua melhor volta. E o Thiago 52,9 na sua melhor volta. Tem uma diferença entre eles? Tem 1 segundo de diferença. Não, nem isso. O Thiago está colado atrás do Vitor. E o Duda está um pouquinho à frente. Não tem muita diferença não, essa briga da categoria U13. Enquanto o João Vitor Rosati está abrindo em relação ao João Pedro Guim. João Pedro Guim está agora 6 décimos atrás do João Vitor. Onde está o Arthur Fortunato, 3.9, não consegue melhorar seu tempo, apesar de ele realizar 51,996 nessa última passagem. É a melhor volta dele na prova. Segundo piloto a baixar de 52, enquanto o Mauro Auricchio não está no mesmo ritmo, em 52,2. A diferença dele para o líder já é de 7 segundos, ponto 5. E o trenzinho do 13 ali
tá bonito de ver, um atrás do outro. O Duda Naves tendo à frente dele o Gabriel Ballarin, e agora ele vai passar o Gabriel Ballarin e passou por dentro naquele lugar. Um toquezinho, mas vai em frente o Vitor Uchoa, que continua em segundo na categoria. Muito interessante, vocês podem ver, para quem tem a imagem, já na imagem dá para perceber que o Duda é bem pequenininho em relação nem que seja o Gabriel Ballarin, que estava à frente dele, que ele acaba de ultrapassar. O Duda é baixinho mesmo, ele faz parte dessa categoria de pilotos que vão completar 13 anos no máximo este ano. Não é o caso dele, ele tem 11 anos. E então o Duda está lá, ele está defendendo sua sorte. Quem deve estar olhando isso e dizendo, poxa, eu precisaria só estar um pouquinho mais para frente, é o Thiago Oliveira. O Thiago Oliveira é em terceiro nessa categoria U13. Para quem está nos vendo pela primeira vez, por exemplo, vocês podem ver a diferença, ela está nos karts com o número. Quando ele é branco com fundo azul, é categoria U13. Quando ele é preto com fundo amarelo, então é a categoria Cantan, a categoria principal. Aí vocês viram nessa imagem agora, essa belíssima tomada, que havia os 3 líderes da U13, inclusive o Thiago Oliveira, com o kart número 100. Se o Thiago vencer essa prova, ele vai ser o campeão do fim de semana. E a gente pensar sempre que o 13 são aqueles pilotos que têm menos de 13 anos de idade, né? E tem alguns que têm 11 anos, né? Tem alguns que têm 11. É por isso que tem essa diferença de tamanho que dá para ver de novo nessa imagem entre o Duda e o Gabriel Ballarin atrás dele. A pontuação deles é diferente, essa imagem claramente, né? O Vitor Uchoa. O Vitor Uchoa que deu um toquezinho atrás do carro do Gabriel Ballarin, e o Guilherme Baldin aproveitou para passar, obviamente, e deixar o Vitor Uchoa atrás dele, apesar de eles não estarem na mesma categoria. E aí é o Thiago Oliveira com o Vitor Uchoa na alça de mira dele, vai tentar pelo menos fazer um segundo, para fazer segundo. De qualquer maneira, ele já é segundo no dia de hoje, mesmo chegando na terceira colocação pelos pontos somados. É verdade que o Duda Naves até agora não tinha brilhado particularmente. Inclusive na prova precedente ele não chegou, porque uma carenagem do lado depois certamente de um toque no início da corrida caiu, então ele nem chegou, e agora sim ele está liderando nessa categoria U13. 16 voltas foram completadas. Por que a gente não está falando da corrida na liderança? É porque ela está mais ou menos estável. O João Vitor Rosati conseguiu abrir uma diferença de 1,3 segundo em relação ao João Pedroguin em segundo, 4,6 de diferença para Arthur Fortunato em terceiro e 9 segundos já para Mauro Auricchio. As posições estão mais ou menos resguardadas por enquanto. Isso não quer dizer que não tem briga. Obviamente que tem. Por quê? Porque nessas velocidades que eles estão andando, ou seja, 52.1, 52.2, 52.1, eles precisam estar concentrados em cada curva. É uma pista que não perdoa. Não perdoa, a gente já viu desde as provas de ontem que se você errar, se você está ruim numa saída de curva, você rapidamente perde 2 ou 3 segundos. E aí, obviamente, isso... Você viu, o Thiago Oliveira conseguiu passar o Vitor Uchoa, agora ele é o segundo na categoria U13, mas ele se distanciou um pouco demais do Duda Naves, agora faltando só 3 voltas para finalizar, Marco. Exatamente, o Duda Naves lidera e ele tem uma vantagem um pouquinho em relação ao Thiago. E o Thiago tem outro problema à frente dele, são esses dois furiosos, o Guilherme Baldin e o Gabriel Ballarin, que estão disputando palmo a palmo esses dois pilotos da categoria principal e que então estão entre o Duda Naves e o Thiago Oliveira. Vai ser complicado nessas 3 voltas, a não ser que ele esteja torcendo para um encontro na pista entre os dois, entre o Gabriel e o Guilherme. Gabriel Baldin, que é o 6º colocado com o kart 26. E olha, Gabriel, a confusão aconteceu, Marco. Aconteceu a confusão, o Baldin quase rodou por inteiro, o Ballarin passou o Duda Naves, e agora Duda Naves com o Thiago Oliveira atrás dele, faltando só 2 voltas.
Exatamente, olha só, a gente estava falando sobre isso. Duda Naves tem o Thiago Oliveira coladinho atrás dele. Enquanto isso, João Vitor Rosati na liderança abriu já 2 segundos atrás de João Pedro Guim. Então agora é na categoria U13, olha lá os dois, de fato. Os dois, um atrás do outro. O Duda aqui está vendo o Thiago. Se o Thiago passar o Duda, ele vai ser o vencedor no fim de semana. E o Thiago está coradinho, vai passar do lado do Duda. Passou. O Thiago Oliveira passou. Que impressionante esse final da categoria U13. João Vitor Rosati, enquanto isso, é o líder da prova. Ele passa na nossa frente. Tranquilo, tranquilo. Virando sempre mais rápido que o pessoal atrás, fazendo uma corrida excepcional. E lá, passando os líderes da categoria U13. Última volta. É a última volta. E a categoria U13 fazendo o show. A Duda Naves, com certeza, não abandonou essa possibilidade de vencer a corrida. Olha, o Thiago olhando para trás. Além da vitória na final, mas como o Vinícius Pons, que ganhou as 3 provas classificatórias, não está participando, o Thiago levaria, vitória do João Vitor Rosati. João Vitor Rosati, parabéns, kart número 58, Corres da Petrobol. Belíssima corrida. João Pedro Guim chega na segunda colocação, Arthur Fortunato em terceiro, Mauro Auricchio em quarto. Mas é verdade que a gente está olhando a U13, categoria Mirim do Cantan-Kart, onde então o Thiago Oliveira. E comemora muito. É claro, o Thiago Oliveira estava em maus lençóis, hein? Tinha caído para a 4ª colocação na U13 e aos poucos conseguiu recuperar e no final ele vence o fim de semana, enquanto na categoria principal, João Vitor Rosati vence hoje. Vem aí comemorando, feliz da vida, dentro do capacete, que nem o pessoal costuma dizer. É verdade. De qualquer forma, ele não poderia ficar fora, né, do capacete. Ele vai ficar daqui a pouquinho, que ele vai tirar, ele vai ser abraçado normalmente. Agora, nessa categoria Cantan, o vencedor do fim de semana é o Mauro Auricchio, apesar de chegar em quarto. Na soma dos pontos, é o vencedor da etapa de Itu da Cantan-Kart, enquanto na U13, então, é a vitória de Thiago Oliveira, que também lhe dá a vitória na categoria U13 para o fim de semana, porque Vinícius Pons não participou dessa final, estava no grid, pois ficou em algum lugar. Vamos ter ainda que aguardar os resultados técnicos e desportivos oficiais, e nós temos o nosso pódio. Agradecer a Sansui, que forneceu a nossa lona aí, sansui.com.br. E agradecer a Wurth, que como sempre está junto com a Cantan-Kart, a UNS, que não é o inglês ali para passar no concurso, não é o inglês para você se dar bem com as minas, é o inglês para a sua vida, a UNS. Agradecer a Play TV também, que faz parte do evento desde a primeira prova. Agradecer a MMKT Sport Marketing. Everlast. Dá nome aí essa parte do campeonato agora. Everlast, que deu um boost no campeonato, que veio agora nessa Copa Everlast para o campeonato de 2014. Energizar. É por isso que a gente está aqui falando assim o tempo todo. Escuderia PCR, MMKT, escuderia PCR. Não esqueçam de acompanhar pelo wsk.it, que logo é a largada da final do campeonato lá na Itália, com os 2 Coletta e largando, e também mais um brasileiro, o Felipe Drugovich. Nós estaremos juntos de novo na Cantan-Kart no 20, eu acho que 25, é o último domingo do mês de maio. E estaremos em Guaratinguetá. Nós já estivemos lá, voltaremos lá para a 6ª etapa do Cantan-Kart, e que corresponderá também à 3ª etapa do campeonato 2014, porque vocês sabem que nós temos 2 campeonatos ao mesmo tempo, o 2013/14 e também o 2014. Daqui a pouquinho o pódio, as entrevistas. As entrevistas e tudo. O Marcos já está se dirigindo para lá. Mauro Auricchio foi o vencedor da 5ª etapa do Cantan-Kart aqui em Itu, com 3 vitórias nas 4 baterias.
Faltou a vitória na última para ser 100%, né, Mauro? Mas o resultado está excelente para você. Sua estreia no Cantancart. Como é que foi essa última bateria? Deu uma escapadinha na primeira curva, caiu lá para trás, mas conseguiu recuperar, né? Consegui recuperar, mas deu uma escapada bem bonita ali. Acabei perdendo o controle do kart, caí para 10º. Aí depois na reta ali consegui recuperar umas 2 posições que eles acabaram batendo. E na décima volta acabei ultrapassando os 2 últimos que deu para ultrapassar. O Arthur Fortunato estava muito na frente, não deu para recuperar. Quer dizer, uma prova de recuperação também para você, né? É divertido também, né? Claro que melhor ainda com o título, mas de uma certa forma, largando de trás, dá para fazer bastante ultrapassagem, né? Dá. É bem mais emocionante para quem vê, né? Vindo de trás para frente, foi bem legal. Gostou da sua estreia no Cantancart? Gostei bastante, é bem legal. Os karts são iguais, motor igual. Foi bem legal. Equipamento também, os chassis PCR também satisfeito? O chassi eu gostei bastante dele. Eu vou querer até passar um mesmo, numa pista de Interlagos, querer passar ele. Eu gostei muito dele. Faz as próximas etapas também ou não? Vou fazer todas as etapas. Em Guará vai ter uma agora, né? Eu vou fazer ela. Vai ser bem legal lá. Legal, boa sorte. Valeu, obrigado aí. Valeu. Vencedor da 4ª e última bateria do Cantancart, aqui no Kartódromo de Itu, João Vitor Rossati, terminou em segundo na geral. Faltou um pouquinho ali para brigar pela ponta, para ganhar o título, né? Já que você venceu a corrida. Faz uma análise do final de semana e dessa última bateria que você venceu. Bom, o final de semana inteiro foi excelente, desde ontem até hoje. Bom, hoje tivemos 2 corridas muito boas. A primeira corrida foi uma corrida de busca, sempre com o kart muito rápido, a equipe trabalhou muito. Conseguimos beliscar um segundo lugar. E agora na última bateria, a gente fez uma boa largada. Bom, os outros competidores acabaram se enroscando e foi a hora que eu tive a chance de abrir. Quando eu abri, eu fui me mantendo ali e fiquei só administrando, pensando, agora o Mauro tem que chegar na posição que eu quero. Não chegou. Ele fez 5 pontos, perdidos no caso, né? E faltou 2 pontinhos para ganhar. Se eu visse a bateria de manhã, eu tinha sido campeão. Mas assim, meu negócio é o campeonato e estamos muito bem, fizemos um segundo. Nosso principal oponente fez um terceiro. E agora a gente vai trabalhar para a próxima etapa, conseguir fazer assim como o Mauro, vencer muitas baterias. Das 4, pelo menos umas 3 eu quero. Quer dizer, está muito competitivo, a gente fala até com os outros pilotos também, acompanha a corrida de vocês lá de cima. A gente vê que a briga pela ponta está muito apertada, agora foi um pouquinho mais tranquilo para você, né? Mas, como você mesmo disse, a questão de pontuação não tem muito o que fazer, é ganhar a corrida e torcer contra o adversário, né? Exatamente. A corrida foi um pouco mais espalhada devido ao começo, onde muitos karts se enroscaram e acabou distanciando o pelotão. Mas tenho certeza que se deixasse junto, ia ter faísca voando para tudo quanto é lado. Tá andando bem você com o kart também, né? Bom, eu tô até feliz comigo porque, sinceramente, não esperava. Eu entrei aqui ainda numa categoria júnior menor. Eu entrei podendo correr pela categoria U13. Decidi, eu optei pela categoria principal, que é mais forte. E quando eu vi que eu tava ganhando corrida, eu falei, nossa, perfeito, vou terminar o ano aqui, se Deus quiser, vou ganhar o campeonato. Isso aí, parabéns. Muito obrigado. Na categoria U13, o piloto campeão foi o Thiago Oliveira, que venceu a última etapa. Foi 3 vezes segundo, mas o que vale é no final, né, Thiago? Conseguiu ganhar a corrida, também contou com a sorte do seu adversário já ter ficado logo no começo. Faz um resumo da sua corrida, como é que foi esse final de semana aqui no Cantancart, aqui em Itu? O fim de semana foi muito bom, como consegui fazer a pole. Fiquei ali em segundo, o Vinícius estava muito bem. Deu essa sorte aí nessa largada da final e foi isso. Saiu com o título, né? Satisfeito, faz as próximas etapas também, né, Thiago? Sim, claro. Falar um pouquinho da corrida em si, como é que foi? Bastante competitiva, a gente vê que a briga pela ponta está muito intensa na categoria principal. Vocês estão um pouquinho mais atrás, mas também o pelotão intermediário está apertado, né? Como é que foi essa briga durante as 4 baterias? Sim, a primeira foi bem disputada entre eu e o Vinícius, ele conseguiu ganhar. A segunda ele conseguiu abrir, essa terceira ele também abriu. E a 4ª ele rodou ali na largada. E aí eu comecei a ficar um pouco, eu tava tentando administrar ali, porque eu sabia que se eu chegasse em terceiro eu conseguia ganhar. Então aí eu cheguei ali no Vitor Shoa
e consegui passar ele. O Duda, ele se enroscou com o menino e consegui passar ele também e consegui a vitória. Aí é só administrar e cruzar a linha de chegada, né? Sim. Boa sorte aí no restante final da temporada. Obrigado. Vinícius Ponce liderou até o final na categoria U13, venceu as 3 primeiras baterias, mas na bateria final teve um pequeno probleminha na primeira curva, acabou ficando pelo caminho e viu o título escapar, né, Ponce? Fala um pouquinho como é que foi esse acidente, como é que foi seu final de semana. Então, o cara, ele tinha queimado a largada e ele já estava lá na frente. Um de trás bateu nele, aí ele caiu em cima de mim. Ficou acelerando na minha perna. Foi muito feio mesmo. Mas machucou? Chegou a machucar? Na hora eu não sentia meu pé, só que aí depois tá de boa. Aí não deu para continuar, mas tem mais 2 etapas do Cantan Kart, ainda dá para recuperar, né? Eu vou ganhar as 2. Isso aí, boa sorte. Obrigado. Começando a coletiva de imprensa aqui em Itu, Cantan Kart, 5ª etapa do Cantan Kart no cartódromo de Itu. Estamos aqui com os 2 primeiros colocados, o Arthur, felizmente não pôde estar presente. Falar um pouquinho com o Mauro aqui, falar desse resultado, primeira participação sua, né, aqui no Cantan Kart. Faz um resumo do final de semana, as 4 corridas, 3 vitórias, depois você chegou em quarto, mas está satisfeito, né, com essa sua estreia com o pé direito, né? Bastante, foi bem legal. Foi uma semana boa, eu fiz P2, P3, P2 de novo, nos treinos que tiveram sexta-feira. Estava tudo 100%, kart, foi uma bela corrida, foi bem competitiva, eu ganhei muita experiência também com o kart, gostei muito do kart também, bom de curva, freada, perfeito o kart. E isso também vale por causa que eu fui na Itália e já tenho uma experiência a mais kart importado, que eu fui vice-campeão mundial de kart na Easy, que são karts importados, todos os karts importados, foi bem legal. É muita experiência por isso. Uma estreia muito boa para você. E na segunda colocação ficou o João Vitor Rossati, ganhou a última bateria, mas faltou um pouquinho, a gente estava até conversando um pouquinho antes. Quer dizer, o Mauro ganhou as 3 primeiras corridas, aí fica mais difícil, né, para recuperar na última, mas venceu a última corrida. Está satisfeito com o final de semana também, né, João? Bom, eu estou satisfeito, eu estou sempre pensando no campeonato, nunca nas corridas em si. E quando as corridas aconteceram, eu já tinha um planejamento de seguir sempre na frente do meu maior oponente, no caso o Arthur Fortunato. Bom, eu consegui cumprir o objetivo, o segundo lugar, ou mesmo se eu tivesse ganhado, seria apenas consequência e mérito da equipe. Bom, a equipe trabalhou muito, sempre está assim, né? A gente fez um kart muito competitivo, rápido, chegamos a ser os mais rápidos em armaps e treinos. Bom, a gente sempre com um motor confortável, que andava bem em relação aos outros competidores e, assim, não tinha que esperar mais. Foi tudo certinho. Legal, parabéns. Vamos aqui com o Arthur Fortunato, 3º colocado. Arthur, briga boa com os 2 aqui lá na frente, nas primeiras baterias, né? O que faltou para ganhar uma corrida e também para beliscar essa vitória aqui na 5ª etapa do Cantan aqui em Itu? Essa etapa foi muito disputada, muito mais que as outras. E algumas falhas, no começo estava um pouco mais lento que eles, mas consegui acompanhar mesmo assim, mas o Maurinho era um pouco mais rápido e conseguiu ganhar as 2 do sábado. Agora para o domingo a gente melhorou um pouco o carro, mas daí, como consequência da corrida, algumas largando um pouco mais atrás por causa de sábado, acabamos não conseguir ganhar nenhuma, mas foi muito boas corridas, foi um final de semana produtivo. Você disse que foi uma das corridas, né, uma das etapas mais competitivas do Cantan Kart. Esse é o equilíbrio aqui, né? Essa é a filosofia do Cantan Kart, kart igual para todo mundo, resolve no braço e no ajuste, né? Com certeza, e a gente viu nessa etapa que foi assim, foi nos detalhes que as corridas se definiam. Isso aí, boa sorte para vocês, vamos encerrando a nossa coletiva aqui. Bom, vamos dar início à coletiva de imprensa da categoria U13, com os 3 primeiros colocados aqui na categoria abaixo dos 13 anos, né? A molecada nova começando.
Vamos falar com o Thiago Oliveira, que foi o vencedor da etapa, 3 segundos lugares e a vitória agora no final. Contou com um pouquinho de sorte, mas faz parte do automobilismo, do kartismo. Queria que você falasse um pouquinho do final de semana e dessa sua vitória agora no final. Sim, sempre tem que ter sorte, né? A primeira corrida o Vini conseguiu ganhar, tipo, ali na briga. A segunda ele conseguiu abrir mais, a terceira e a quarta ele deu esse azar aí e eu consegui a vitória. Como é que foi, Ponce, esse finalzinho? Você que ganhou as 3 primeiras, mas agora no final faltou um pouquinho ali na primeira curva, deu uma escapadinha, ficou para fora. Faz um resumo do seu final de semana. Está satisfeito com esse segundo lugar, apesar de tudo? Não, porque segundo é o primeiro perdedor. Mas é coisa de corrida, acontece. Na primeira corrida, eu consegui ultrapassar ele, aí ele me passou, eu passei e foi. Na segunda eu abri um pouquinho, na terceira houve um acidente, né? Que ele não ficou, mas ele bateu assim. E agora na quarta o menino passou por cima de mim, mas de resto tá tudo bom. Foi logo na largada, né? Largou na primeira curva. Já. Houve o toque e você já ficou para fora? Ele passou e aí o meu kart escagou e aí não tinha como voltar. Bom, vamos para a próxima, né? Falar com o terceiro colocado, Vitor Uchoa. Mais uma etapa do Cantan Kart agora, dessa vez em Itu. Como é que foi a corrida, Vitor? Foi uma evolução, porque onde eu moro, que é Natal, lá o cartódromo foi demolido há 1 ano e eu não tô conseguindo fazer tantas corridas. Aí esse ano o Cantan Kart foi o primeiro campeonato que eu estou participando. No primeiro em Interlagos não foi muito boa, mas foi uma evolução muito grande de Interlagos para cá, porque antigamente, Interlagos, eu ficava 1 segundo atrás deles. Agora já o tempo 1/10 igual, já foi uma grande evolução. E na primeira corrida teve um problema que o kart não estava bom. Já na segunda eu fui quarto de novo. Na terceira, que já foi hoje, no domingo, houve uma grande evolução, fiquei perto deles. Consegui ir empurrando já. E na última eu estava brigando pela primeira posição e o freio quebrou. Aí eu tive que, a partir da 10ª volta até a 20ª pouca, eu tive que ir sem freio. Aí ficou muito difícil e eu perdi várias posições. Aí terminei no geral em 9º, mas na minha em 3º. Mas de modo geral tá gostando do evento? Tem uma turminha boa correndo, né? Eu gostei do evento sim, porque eu corro na Europa, mas teve uma proibição da FIA que não deixou eu correr, nenhum brasileiro correr na Europa pontuando para valer, abaixo de 13 anos. Aí esse ano eu vou tirar a carteira internacional e vou voltar para a Europa. E esse campeonato, o Cantan Kart, traz os karts da Europa, traz motor europeu e a Europa é o ponto mais alto do automobilismo, é onde tem os melhores karts estão lá, as melhores equipes estão lá, a maior estrutura está lá, então é bom se espelhar na Europa. Legal, gente. Boa sorte para vocês nas próximas etapas. Obrigado aí pela coletiva.